Bom dia, povo de Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Louvo a Deus por mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem assim nos sustentados pela tua infinita graça e misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Que Deus continue abençoando a todos vocês que têm deixado seu gostei, que têm, louvado seja Deus, se inscrevido. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. A mensagem de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está aqui no livro de 2 Reis. Aleluia, louvado seja Deus. No seu capítulo 5 e versículo 6. 2 Reis, capítulo 5, versículo 6. Que o título dessa mensagem diz assim, que Geazim, ele é atacado, aleluia, da lepra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus e engrandecido para sempre. Louvado seja Deus. Aqui quem fala é a pastora Rejane. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Então Geazim, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? Aleluia! E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Aleluias! Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Louvado seja Deus. E disse Naamã: Sê servido, tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em aleluia, em 2 arcos com 2 mudas de vestes, e poloais sobre os dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazim? E ele disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui está uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, para a nossa reflexão nesse dia de hoje. Geazim, ele era servo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Eliseu. Geazim o tempo todo estava ali com Eliseu, servindo a Eliseu. Geazim, ele estava acostumado a ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os milagres, as maravilhas que Deus operava através da vida de Eliseu. Geazim, ele teve tudo para ter uma história diferente, para ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma história diferente do que está escrito aqui.
Mas Geazim, ele decidiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, apesar de estar andando com o homem de Deus, aleluia, vendo tudo o que Deus ele fazia, operava através da vida de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, apesar dele ver todas as maravilhas, o coração de Geazim não era limpo. O coração de Geazim era enganoso. O coração de Geazim era um coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, voltado para a mentira, para o engano. Era voltado para usar o nome, aleluia, de outras pessoas para adquirir, conseguir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, receber bens, receber presentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naamã, aqui nesta ocasião, havia sido curado através do profeta Eliseu. Naamã, ele era leproso, ele era, louvado seja o nome do Senhor Jesus, leproso, era doente. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele era chefe do rei da Síria. Naamã era um homem importante. E ele tinha essa enfermidade sobre o corpo dele. Mas um dia, Naamã ouviu falar, aleluia, que em Israel havia profeta, que em Israel havia homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele foi até lá. E diz a palavra que quando ele chega ali, o profeta Eliseu mandou que ele fosse mergulhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no rio. Aleluia, louvado seja Deus, aleluias. E ele foi mergulhar naquelas águas do Rio Jordão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele foi se lavar ali nas águas do Rio Jordão. Ele não queria não, ele queria ir no rio de, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Damasco, que as águas eram melhores, as águas eram claras, o Rio Jordão a água era barrenta. Mas ele foi, porque Deus queria trabalhar também no orgulho de Naamã. E ele foi, e diz a palavra do Senhor, que Naamã ele teve a pele restaurada, teve a pele totalmente transformada, ele saiu curado dali. E depois dos sete mergulhos, ele volta até o profeta Eliseu e ele oferece alguns presentes ao profeta Eliseu. Aleluia! Né? Porque ele era um homem doente, agora ele estava curado, e ele chega e ele oferece. E Eliseu, ele diz, longe de mim receber nenhum presente, né? Ou seja, quem te curou foi Deus, não foi eu. Então, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça a Deus. Só que quando Naamã ele sai dali, de diante do profeta Eliseu, louvado seja o nome de Jesus, diz a palavra do Senhor que Geazim ele vai atrás de Naamã e toda a sua comitiva. E quando ele chega ali, o Naamã viu que Geazim vinha correndo, e ele salta do carro e pergunta, né, tudo vai bem? Porque ele havia tido ali na casa de Eliseu naquele instante e tudo estava bem. E ele pergunta, tudo vai bem? E ele diz, tudo vai bem. Mas aí ele usa o nome do profeta Eliseu para mentir. Ele diz, chegou 2 jovens lá, louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 2 jovens dos filhos dos profetas, ainda mentiu, que era filho de profeta, que louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era da montanha de Efraim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E aí ele foi pedir presente, aleluia, a Naamã. E Naamã ele deu um monte de presente a ele. E ele usou o nome do profeta para mentir.
usou o nome do profeta para mentir. No versículo 22, ele diz, e ele disse, tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Ele disse, Eliseu me mandou dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. E me mandou vir aqui lhe pedir umas mudas, uns talentos, né, de prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Naamã ele deu. Naamã ele deu. Só que Eliseu não tinha pedido nada. Eliseu não tinha mandado Geazim pedir nada. Aleluia, mas Geazim foi. Mentiu com o nome de Eliseu. Mentiu que tinha jovens lá, filho de profeta. Né? Mentiu e conseguiu ganhar aqueles presentes. E quando ele volta, ele pega e esconde os presentes tudo na casa dele, na casa onde ele ficava. E diz a palavra do Senhor que ele vai agora até Eliseu. E quando ele se apresenta a Eliseu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz a palavra que Eliseu disse, de onde vem, Geazim? E ele disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Ele mentiu, ele disse, não foi nem a uma nem a outra parte, esteve o tempo todo aqui. Já tinha mentido lá para Naamã e agora ele está mentindo novamente para Eliseu. E ele disse, oxe, eu não fui em lugar nenhum, eu estive o tempo todo aqui diante do Senhor. E aí Eliseu, sendo homem de Deus, aleluia, disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou, aleluia, de sobre o seu carro a encontrar-te, né, aleluia, porventura não foi contigo o meu coração, quando Naamã saltou do carro dele para lhe encontrar, Geazim. Ou seja, porque você mentiu a Naamã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, usando o meu nome, aleluia, falando mentiras ao meu respeito, aleluia. Eu mandei você pedir algum presente, eu mandei você mentir que tinha chegado algum jovem aqui, filho dos profetas, da montanha de Efraim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou seja, porque você mentiu com o meu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o profeta diz assim, era isso, ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Ó, o quanto de presente que Naamã deu a Geazim. Foi muito presente que Naamã deu a ele. Ele será ocasião para você pedir todas essas coisas, e Deus revelou ao profeta Eliseu tudo que Geazim havia pegado da mão de Naamã. Deus revelou a Eliseu tudo que ele tinha pegado, tudo que ele tinha escondido. Deus revelou a Eliseu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias. E diz a palavra que Eliseu lhe diz, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente. Porque naquela época, quando alguém pecava, o chefe da família pecava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que era o cabeça da casa pecava, aleluia, toda a família pagava pelo seu pecado. Toda a família pagava por aquilo que aquela pessoa irresponsável tinha feito. Aleluia, todos eles eram condenados. Se fosse morte, morria tudo. Se fosse lepra, era todos doentes para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fosse lá o que for, todos pagavam o preço. Por isso que quando a gente chega ali no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 18, o Senhor diz, olha, a responsabilidade agora é pessoal. Toda alma agora, a alma que pecar, essa morrerá. Porque antes era todos que morriam dentro de casa. Até se tivesse um animalzinho de estimação, morria também porque era maldito.
Mas o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como é grande, é misericordioso, é cheio de graça, ele disse, não vou mais permitir essa situação, que todos dentro de uma casa paguem pelo erro de um inconsequente. Aleluia! Pelo erro de um mentiroso, pelo erro de um adúltero, pelo erro de um ladrão, pelo erro daquele que fez sem pensar na sua família, nas consequências que trazia para a sua família. Ele disse, então a alma agora que pecar, essa vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele levantou a mim e a você como atalaia para a gente falar da palavra dele às pessoas que ainda não conhecem e as que lêem a Bíblia, mas ainda não têm o entendimento. Aleluia! Para a gente falar essa verdade. Aleluia! E nessa época aqui de Eliseu, toda a família de Geazim pagaram este preço, sofreram esta consequência, essa maldição na pele, sofreram na pele, sem chance, aleluia, sem chance de reverter aquela situação por causa da mentira de Geazim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja passando por uma luta e você não sabe qual é a causa da luta e por que você está passando por esta situação. Ore ao Senhor, pergunte a Deus, e Deus ele vai falar o teu coração. Deus vai levantar alguém para falar com você. Deus vai mandar você meditar na palavra dele, vai lhe dar determinada mensagem, aleluia, a qual ele vai falar dentro do teu coração. E você vai saber por que você está passando por esta situação. Talvez você ache que a situação, a luta, a peleja que você está passando é culpa sua, e nem é culpa sua. É culpa de algum delinquente dentro da sua casa, algum inconsequente, irresponsável dentro da tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que agiu. Louvado seja Deus, cometeu algo e você nem sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um exemplo, quando um pai ele bebe dentro de casa, ele é um alcoólatra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na maioria das vezes, todos os filhos bebem. Filho, filha, todos os filhos bebem. Quando um pai ou uma mãe ele fuma, na maioria das vezes que na minha família tem, a maioria ou quase todos naquela casa carrega esta maldição de fumar. Fuma. Daqui a pouco começa a beber, porque um abismo vai chamando outro abismo. Na maioria das vezes, quando um pai, aleluia, ou a mãe, aleluia, ela tem uma vida mesquinha lá fora, uma vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas das vezes ela foi uma mulher promíscua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha muitos namorados, praticava muitas coisas. Na maioria das vezes as filhas e os filhos vão carregar essa maldição. Aleluia, esse espírito, esse demônio chamado pombagira vai estar o tempo todo no meio da família, fazendo com que as filhas o tempo todo estejam se prostituindo. Não dá certo com homem nenhum, não dá certo com casamento nenhum. Aleluia, os filhos também. Aleluia, na mesma situação. Muitas das vezes, quando o chefe de família ele bate muito na esposa e aqueles filhos vê aquela mãe apanhando o tempo todo, eles é criado desse mesmo jeito. Quando eles casam, eles cometem as mesmas atrocidades que os pais cometiam com as mães, porque eles viam aquela situação, viam e viviam aquela situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas na época de Geazim, não tinha como reverter o quadro. Aleluia. Mas nos nossos dias de hoje nós temos. Nos nossos dias de hoje nós temos um Deus que ele pode quebrar a maldição. Ele pode lançar por terra a maldição hereditária, a maldição familiar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que acompanha famílias de geração a geração. Aquela pessoa que tem família que a pessoa, quase todos morrem de infarto. Aí diz assim, na minha família, meu bisavô, tataravô, a minha avó, a minha mãe, meu tio, morreram de infarto. Isso é uma maldição que vem de família, vai passando de família e vai herdando
Aleluia. Você não pode aceitar isso. Você tem que chegar, aleluia, colocar na mão do Senhor e dizer: Senhor, eu não aceito mais isso. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma nova pessoa no Senhor. Aleluia, nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Porque o Senhor já desfez tudo isso na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, que não vive mais na carne, mas vive no Espírito. Aleluia. Então hoje você pode procurar o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quebrar essa maldição no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua parentela, através da palavra de Deus, através do nome do Senhor Jesus. Não permita viver situações a qual você não criou, não adquiriu para ti. Não aceite viver situações a qual o Senhor não deixou para você viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é aquele que Ele transforma vidas. Deus, Ele é aquele que Ele muda a história. O Senhor disse para Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Mas aquela que se converter e deixar os seus maus caminhos, essa viverá. Porque eu não tenho prazer, diz o Senhor, na morte do ímpio, mas que todos vivam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você está passando por essa situação e você não sabe como recorrer, o que fazer para reverter essa situação. Mas hoje, através desta palavra, você pode reverter a situação, você pode reverter o quadro, se achegando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, entregando os seus problemas ao Senhor, entregando os seus sonhos, entregando sua família, entregando tudo nas mãos do Senhor. E Deus, Ele vai fazer. Porque nessa época aqui, aleluia, era a época da lei, então tudo que o homem plantava, ele colhia. Aleluia, louvado-se a Deus, e a tua família também colhia. Mas hoje não. Há uma semeadura, né? Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Mas você não vai colher por a semente do outro, você vai colher a sua semente, o que você plantar, o que você semeou. Aqui, se um plantasse, todos colhiam a semente daquele que semeou. Louvado a Deus, aquele que plantou, ele ia colher. Todo mundo colhia junto. Se fosse morte, era morte. Se fosse maldição, era maldição. Aleluia, mas agora não. Agora nós temos um Deus que Ele pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mudar a sua história. Não aceite pagar o preço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De alguém que você não praticou mal, foi Ele quem fez. Aleluia. Você vai orar por Ele? Vai. Você vai colocar a vida dele na mão do Senhor? Vai. Mas você vai viver a sua vida. Você vai viver a sua história. Aleluia. Não carregue maldição dos outros. A palavra do Senhor Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Então você vai carregar a sua cruz, a sua história, o caminho que você tiver que passar, a história que você tiver que viver, a luta que você tiver que enfrentar, você vai passar. Você vai carregar. Mas não a do outro. Cada quem agora carrega a sua cruz. Aleluia. Jesus, hoje veio e Ele bate na porta do teu coração e Ele diz: todos que estiverem, aleluia, angustiados, tristes, cabisbaixos, atribulados, vinde a mim, cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Hoje Jesus, Ele está aqui. Aleluia, para me dar força e te dar força para a gente vencer as pelejas, para a gente jogar por terra toda a maldição sobre a nossa vida, para a gente jogar por terra toda a sentença de morte da nossa vida, para a gente jogar por terra no nome do Senhor Jesus tudo aquilo que o inimigo arquitetou para a nossa vida e a nossa casa e a nossa família. Deus, Ele nos deu autoridade. E você que não tem uma aliança com o Senhor Jesus ainda, se achegue ao Senhor, faça uma aliança com Ele. Diga: Deus, até hoje eu bebi, mas eu não quero beber mais. Até hoje eu fumei, mas eu não quero fumar mais. Até hoje eu me prostituí, mas eu não quero me prostituir mais.
Até hoje não deu certo nenhum casamento comigo, mas eu quero ter um casamento certo, um casamento direito, sólido. Me ajude. E Deus ele vai fazer. Coloque tua vida nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tudo pode. Que Deus ele vai fazer. O Senhor ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único para todos aqueles que nele crê. Não pereçais, mas que tivesse vida eterna. É isso que o Senhor Jesus tem para nós. Davi, quando ele estava nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas pelejas, o rei Davi dizia: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor me guardou. Aleluia. O Senhor me livrou. Aleluia. O Senhor firmou os meus passos. O Senhor é a minha rocha. Aleluia. Coloque sua vida na mão do Senhor hoje. Coloque sua vida diante daquele que tudo pode hoje. E Deus ele vai mudar a situação. Deus ele vai mudar o quadro. Deus ele vai mudar a história. Deus ele vai fazer por você aquilo que ninguém até hoje pode fazer. Deus ele vai fazer por você aquilo que nenhum homem, nem centro de recuperação, nem psiquiatra, nem psicólogo, nem médico pôde fazer. Aleluia, Deus ele faz por você, Deus ele liberta, Deus ele transforma, Deus ele faz de ti uma nova vida, ele escreve o teu nome no livro da vida, ele apaga o teu nome do livro das obras. Aleluia, andar com Jesus é ter certeza, aleluia, de que nós não estamos só. Andar com Jesus é ter certeza de quando eu e você nós partirmos daqui dessa terra para a glória, nós vamos ter vida eterna. Andar com Jesus é ter certeza que quando eu morrer, eu vou ressuscitar no grande dia, no dia de juízo com Cristo. Vou ressuscitar para a salvação e não para a condenação eterna. Isso é andar com Jesus. Andar com Jesus é ter certeza que as maldições da minha família não vão me seguir, não vão me acompanhar. Andar com Cristo é ter certeza que eu vou viver um novo dia. Aleluia, que eu vou viver uma nova história. É ter certeza que Ele é o meu escudo, é a minha rocha inabalável. É ter certeza que o Senhor tudo Ele faz por mim, pela minha casa e pela minha família. É ter certeza que se eu colocar alguém no meu joelho para orar, Deus Ele vai fazer, Ele vai salvar. Deus Ele guarda cada um de nós, mas nós precisamos dar um passo para o Senhor. Nós precisamos ser gratos ao Senhor nosso Deus todos os dias. Deus ele fez os céus, ele fez a terra e ele fez a gente. Tudo que ele criou, o Senhor criou para o seu louvor. Tudo que o Senhor fez, ele fez para o seu louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra. Aleluia, coloque diante de Deus todos os seus sonhos, os seus projetos. Coloque diante do Senhor aquilo que você não sabe como resolver, não sabe como fazer, coloque diante de Deus. Deus ele vai fazer na sua vida, porque Ele tem uma nova história para você. Quem faz a escolha somos nós. Aleluias, aleluias. O Senhor disse que se nós obedecermos a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Vêm as lutas, as tempestades, os vendavais, mas o Senhor, em todas elas, o Senhor está conosco. Ele não nos deixa só. Amém? Fique com esta palavra. Louvado seja Deus. Se essa palavra edifica seu coração, compartilhe. Aleluia. Se inscreva. Aleluia. Deixe seu gostei. Aleluia. Esta é uma forma de eu evangelizar, alcançar vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.